tarde, que a paz esteja convosco, amém? Mais uma vez aqui no canal, devocionando, para nós podemos mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Sabemos que o Evangelho ele veio para transformar vidas e não para deixar as vidas da mesma forma, né? E é por isso que nós vamos falar do 32º personagem aqui, né? Que é o apóstolo João, entendeu? Apóstolo João, que teve por nome chamado Apóstolo do Amor, né? Porque ele era muito próximo do Senhor Jesus, mas ele foi um dos primeiros discípulos, né, do Senhor, ou seja, um dos primeiros alunos do Senhor. Ele junto com seu irmão, que os dois juntos eram considerados filhos do trovão, né? Que eles eram filhos do pescador, do Zebedeu. Seu pai era chamado Zebedeu. E João e André, eles eram pescadores também. E eles eram chamados filhos do trovão por esse ímpeto. Mesmo João sendo amoroso, o apóstolo do amor, isso se deu ao contato com o Senhor Jesus, né? Muita aproximação, e aí todos que se aproximam do Senhor Jesus têm que ter uma transformação na sua vida, amém? Então, que você possa meditar na palavra do Senhor, colocar seus ouvidos atentos à palavra do Senhor e vamos para o vídeo, amém? Então, como eu havia estava falando, nós vamos falar sobre o 32º herói da Bíblia, cujo nome era João. João, ele escreveu o livro do Evangelho de João. Ele também escreveu 3 epístolas, né? Epístolas de João. Mas aonde ele mais focou foi no Evangelho de João. Porque o Evangelho de João começa falando do verbo, né? Que era Deus. E estava com Deus, ou seja, no capítulo 1 já diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo é Jesus encarnado. Nasceu de Maria, cresceu entre nós e fez sinais e maravilhas. E aos seus 33 anos, né, ele entregou a sua vida por amor a nós, a mim, a você. E a partir desse momento ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou e subiu ao céu. E João deixa bem claro isso na sua mensagem, né? A partir do momento que ele fala que Jesus, ele fez muitos milagres além desses que ele citou no Evangelho de João. Ele fez mais outros milagres, só que João decidiu colocar somente esse para que as pessoas pudessem crer, pudessem ter uma noção do que era Jesus, daquilo que Jesus poderia fazer. E muitas vezes nós não, né, no nosso devocional, nós não entendemos isso. João estava deixando bem claro que era apenas sinais, para que as pessoas pudessem ver que Jesus era Filho de Deus aqui na terra, realizando sinais e maravilhas, prodígios em favor da humanidade. E muitas vezes a gente não tem a noção, porque Jesus, ele falou que até a gente poderia fazer obras maiores do que a que ele fez. Ou seja, Jesus fez tantos milagres que João quis
teve questão de falar, não estão todos relatados nos evangelhos, mas a gente relatou esses aqui para que vocês creiais em Jesus Cristo, que é o foco. Amém? Então Jesus, ele nesse evangelho, ele é citado não somente através de João, mas também de João Batista, né? Mas o foco é Jesus. Mas João deixa bem claro que antes de Jesus veio João Batista, ao qual você pode estar vendo em outros vídeos anteriores a história de João Batista, né, que nós já colocamos aqui no canal. Então você fica ciente. No capítulo 1 fala que Deus era o verbo, desde a criação. Você estava junto com Deus, criando todas as coisas, né, criando a vida do homem, dos animais, tudo. Toda a criação foi formada. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, João deixa bem claro no seu evangelho, no capítulo 1. Né? No capítulo 2, nós podemos ver que aí é um dos primeiros milagres que João já deixa bem ciente daquilo que Jesus ia começar a fazer. É o milagre da transformação da água em vinho. E Jesus falou, não estava na minha hora ainda, mas mesmo assim, para que uma festa não terminasse, né, e que o casamento não fosse atingido, porque Jesus entende muito bem isso, esse termo casamento, que é a união, né, de duas pessoas, né, de sexos diferentes, e um dia haverá esse casamento, que é o casamento espiritual entre a igreja e o Senhor Jesus, que ele é o noivo. João já coloca no capítulo 2, deixa ciente aqui, que Jesus ele transforma a água em vinho, né? Lá em Caná das Galileias. Diz também que Jesus ele purifica o templo. Por quê? Porque ele é o santo de Israel. Ele é aquele que nos santifica. Então ele purifica todas as coisas. Quem se aproxima de Jesus é santificado por ele. Amém? No capítulo 3 já fala do encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos ali achou que não era normal aquilo que Jesus estava fazendo, porque uma pessoa normal não poderia fazer, mas o Filho de Deus poderia fazer. Só aquele que fosse chamado Filho de Deus. E ele teve curiosidade de ir ter com Jesus. E Jesus falou que ele era necessário nascer de novo, para que ele pudesse entrar no reino de Deus. E ele não entendeu. Ele achou que teria que entrar na barriga de uma mãe e nascer de novo. Só que Jesus estava falando do nascimento espiritual, que a pessoa ela tem que se arrepender dos seus pecados e nascer novamente, uma nova criatura, para que possa entrar no reino pelas portas. A gente recebe Jesus, tem uma transformação de vidas, vive em novidade de vida, e através dessa novidade nós temos direito de entrar no reino dos céus. Então é uma nova criatura, um novo nascimento. As coisas velhas passaram. Entendeu? No capítulo 4 já fala de Jesus lá em Samaria, e aí conta até a história de Jesus com a samaritana, né? Onde ele fala para ela que se a água que ele desse para ela, ela nunca mais teria sede. E ela também foi outra que não entendeu. Jesus estava falando da água da vida, da palavra de Deus, igual essa aqui que eu estou ministrando ao seu coração, uma palavra que transforma, uma palavra que edifica, e ela não entendeu. Porque o povo de judeu não se dava com o povo de Samaria. É igual hoje. Tem várias denominações, várias religiões, muitos não se dão. E aí a palavra fica confusa, porque a palavra é uma só. A
palavra de Jesus não tem duas palavras, é uma só. Então nós temos que entender a palavra do Senhor, aceitar ela no nosso coração, e nós, a partir do momento que ela entrar na nossa vida, será como um rio que jorra para a vida eterna. E isso que ele estava falando para essa samaritana. Você medite. Capítulo 5 do paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda, que fala a respeito daquele que estava perto do tanque e ninguém deixava ele tocar na água. E ele falou com Jesus, e Jesus falou: o que tu queres? E ele falou: quero enxergar, eu quero receber o milagre, mas quando eu tento ir para a água, eu chego tarde, porque é onde era o tanque de Betesda, acho famoso por sempre um anjo vinha e tocava na água, e aquele que tocasse na água, após ser tocado por um anjo, era curado. E ele não conseguia, porque ele era paralítico. Mas Jesus veio ao encontro dele e ele levantou, pegou sua cama e andou. Amém? Então, mais um dos milagres do Senhor, um sinal de que o paralítico, ao se encontrar com Jesus, voltou a andar. Capítulo 6, Jesus ele multiplica os pães. Jesus está diante de uma grande multidão ali, a multidão com fome, já que várias horas Jesus falando a mensagem do reino de Deus, e Jesus compreendia. A palavra diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E Jesus estava falando da palavra. Só que a carne, ela também necessita. E Jesus sabia. E Jesus ali faz a multiplicação. Ou seja, 5.000 pessoas ali, e se você conta mulheres e crianças, vai dar 15.000 ou mais, umas 20.000 pessoas. Vai depender muito, mas era muita gente e Deus multiplicou através da vida de Jesus, que até sobrou pães nos cestos. Jesus se declara também nesse capítulo que ele é o pão da vida, ou seja, ele pregou para a multidão, saciou a multidão e falou: eu sou o pão. Se vocês comerem desse pão, vocês não terão fome. Capítulo 7. Mais para frente, de tanto Jesus falar da incredulidade daqueles que eram próximos de Jesus, que é a família dele. Por isso que eu falo, muitas vezes você vai ter problema até com a sua família. Muitos da sua família não vão acreditar em você, não vão ter o mesmo entendimento seu, porque não nasceram de novo. E é necessário nascer de novo. E um dos que vão mais, muitas vezes não vão entender, é os próprios que estão na tua família, ali perto de você. Então nós temos que ter vigilância, amar como João, né? Mas ter o entendimento de que eles também precisam, né? Ter Jesus também, né? No coração. No capítulo 8 fala da mulher, como é que foi apanhada em adultério, né? Essa passagem todos conhecem, né? E Jesus perdoou ela, falou: cadê seus acusadores? Porque Jesus falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só que nós sabemos que nós somos falhos e todos temos pecados. Então, ninguém conseguiu atingir uma pedra ali na mulher, porque todos também eram errantes. E Jesus falou: eu também não te condeno, vai e não peques mais, né? E essa mulher, a partir desse momento, teve uma vida transformada e seguiu Jesus, porque o poder de Deus ele transforma. No capítulo 9, cura de um cego de nascença. Jesus ele curou esse cego e ele tinha os pais também. E os fariseus, vendo isso, o que eles fizeram? Eles foram lá e queriam achar, porque a religião naquela época era muito autoritária.
queria saber quem tinha curado. Ele falou, um homem me curou. E trouxeram os pais e tudo, e os pais não sabiam. E depois ele apareceu diante de Jesus. E Jesus falou, eu te curei. E ele era cego de nascença, porque os pais comprovaram, mas os fariseus, com sua ignorância, não acreditaram. Mas mais uma vez, é mais um sinal de Jesus, que Jesus, quem chega diante de Jesus é transformado. O cego vê, o paralítico anda. A mulher que errou, ela tem a vida transformada, segue Jesus. Samaritana. No capítulo 10, Jesus vai falar que ele é o bom pastor, que cuida das ovelhas, ele cuida de nós, ele deu a vida por nós, né? O pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nós somos considerados a ovelha do Senhor. Muitas vezes somos como ovelha também, mandada ao matadouro, né? E nós temos que aguentar firme essa, né, posição, muitas vezes, né? As pessoas que não entendem, elas muitas vezes não entendem o processo da transformação. Perdão. Capítulo 11 vai falar da morte de Lázaro, que é um dos amigos de Jesus. E Jesus permitiu que ele ficasse 4 dias para que Jesus trouxesse ele novamente à vida. E mais um milagre. E esse foi um dos milagres onde Jesus venceu a morte. Antes de subir no madeiro, ele já tinha vencido a morte. Porque ele trouxe Lázaro de volta. Lázaro já estava, mas ele falou que Lázaro só estava dormindo. E ele saiu para fora. O poder de Deus ali. Capítulo 12. A mesma mulher que estava ali, né? Que teve a vida transformada. Ela veio, derramou perfume nos pés do Senhor e enxugou com seu próprio cabelo. E ali se revelou um dos discípulos que mais para frente haveria de um traído, que era Judas, porque falou que o preço daquele perfume poderia ser gasto com outra coisa. E não entendeu que no reino de Deus não existe esse negócio de preço, porque o maior valor Deus já deu, que foi a vida. Ele nos deu a vida e nós muitas vezes não valorizamos a vida. E aí ele veio, morreu por nós, para que nossa vida mais uma vez tivesse um sentido e nós pudéssemos morar com ele eternamente, né? E essa mulher entendeu, e muitos não entendem, porque nós colocamos valores em coisas materiais, que o próprio Senhor fala que a ferrugem, ela corrói e ela, né? No capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos, ensinando mais uma vez, né? Que um tem que lavar o pé do outro. Ou seja, eu não posso dizer que eu sou melhor que ninguém. Eu tenho que saber que eu tenho que me submeter muitas vezes para que o meu irmão também possa também andar em santidade, certo? No capítulo 14, Jesus fala que existe um lugar, uma casa já preparada, um lugar para nós, né? Uma morada, e João deixa bem explicado isso. Capítulo 15, a videira e os ramos, considerado mais uma vez Deus em suas parábolas, dizendo que ele é a videira, nós somos os ramos enxertados nele, e que nós temos que dar fruto. Nós viemos a esse mundo para dar fruto. João deixa bem isso, mas precisa ser guardado. Se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, não temos como dar fruto. Capítulo 16, Deus deixa bem claro que ele vai subir aos céus, mas virá o Consolador, o Espírito Santo, que é esse ao qual está aqui entre nós. É ele que usa a nossa vida, se nós permitirmos, porque eu não posso fazer nada sem que o Senhor esteja
à frente. Amém? 17, Deus fala que Jesus ele ora, porque ele sabe que está chegando a hora dele entregar a vida por nós. E ele fez isso. Mesmo que no Getsemane ele sentisse fraqueza humana, mas ele realmente se dispôs. Ele falou que seja feita a vontade de Deus. Foi feita a vontade de Deus, não a dele. Depois do capítulo 18 ele é preso. Você conhece a história? Ele foi preso porque Judas já tinha havido traído. E ele foi preso para ser levado diante dos fariseus, né? E os escribas daquela época. Ele é humilhado no capítulo 19, mas aí no capítulo 20 ele ressuscita, conforme as escrituras já haviam dito que ele ressuscitaria. E Jesus, depois de ressuscitado, ele encontra, no capítulo 21 novamente, com seus discípulos. E ele fala uma pesca maravilhosa, porque ele fala para eles lançar a rede para o outro lado, que eles pegariam o peixe. E eles lançaram, e eles pegaram o peixe, e eles entenderam que era Jesus que estava ali andando, falando com ele. Então o livro de João, o Evangelho de João, ele relata os milagres e ele tenta colocar Jesus realmente como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia e deu a vida por nós, por mim e por você. Lá nas epístolas nós também vamos ver, né? Nas epístolas nós vamos ver João falar também quem é da pessoa de Jesus. Dizendo que Jesus é a palavra da vida. Ele insiste em falar na pessoa de Jesus como Filho de Deus, e quem andasse com Jesus estaria andando na luz, porque ele é a luz do mundo, ele é a luz que veio a este mundo. Ele fala, e quem anda com Jesus tem que amar e obedecer. Você tem que aborrecer o mal. Você não pode andar com o mal. Na primeira epístola, João fala muito de fé. Fala de outras coisas também, mas ele afirma que Jesus ele trouxe na sua marca, no seu corpo as marcas, né? E enfatiza que no corpo de Jesus trouxe as marcas do Evangelho, né? Para libertar não somente eu, mas você também do pecado, para trazer, né, você em comunhão novamente com Deus. É isso que na primeira epístola fala. Fala do amor do Pai, né? Na segunda carta, a epístola, né, de João, ele fala a respeito de preservar as coisas, aquilo que você aprendeu, aquilo que você colocou no seu coração, os ensinamentos de Jesus tem que estar firme no seu coração, tem que estar firme e forte. Ele deixa bem ciente que
um resumo, que deveríamos permanecer fundamentados na verdade, ter uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, né? Na terceira carta, ele fala a respeito daquilo que aconteceria e que muitas vezes acontece. Que muitas vão vir pessoas com outras intenções. Mas que a gente não pode olhar para isso, deixar que essas pessoas elas se entendam com Deus. A nossa parte é seguir rumo ao caminho, ao Senhor. Sempre meditando na palavra de Deus e o nosso devocional diário, né? Que nós devemos ter diante de Deus todos os dias e não ouvir os ensinamentos errantes muitas vezes. João, ele conclui escrevendo no livro de Apocalipse, né? Lá na ilha de Patmos, onde ele ficou preso, porque ele foi um dos únicos que ainda ficou vivo, né? Porque ele era próximo de Jesus e você vai ficar até... Você não vai morrer de mártir, você vai morrer de velhice. E ele morreu de velhice, lá na ilha de Patmos. Tentaram até jogar ele num tanque de óleo, né? Mas ele sobreviveu. Ele presenciou vários milagres. E ele, mais uma vez, seria um milagre, que não seria queimado. E isso, ele escreveu o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais emblemáticos, que muitos não conseguem entender, porque quando falam em Apocalipse, muitos pensam que já é destruição total, que é só o lado mal, porque Apocalipse ele aponta tanto o lado mal como o lado bom. O lado bom é para aqueles que esperam o Senhor Jesus, aqueles que estão aguardando o seu retorno, como ele prometeu. Agora, para aqueles que não querem mudar de vida, não querem ter uma vida renovada, esses realmente eles vão ter a consequência, porque Jesus ele falou que o Apocalipse é reservado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que não creem em Jesus e preferem andar conforme os seus interesses, esses também irão junto com o diabo e os seus anjos. E o falso profeta, o anticristo, tudo que é mal vai ser punido, porque o Apocalipse é o derramar da ira de Deus. Mas Deus ele vai derramar a sua ira porque o pecado jaz o mundo jaz o maligno. Então o mundo precisa ser corrigido, e só tem a correção só através do fogo, para queimar tudo. Agora aqueles que se arrependeram, que entregaram a vida a Jesus, esses não tem que se preocupar. Eles têm que somente esperar e aguardar o grande dia do Senhor. Vai ser um grande dia de alegria, de triunfo, né? Um dia de realmente descanso, porque aqueles que entregaram a vida, aqueles que viveram a vida diante do Senhor, tendo um devocional, eles entraram no gozo do Senhor. Mas aqueles que não tiveram, né, o reconhecimento, não se arrependeram, continuaram a vida de lista de ilícitas, né, de maldade, esses vão perecer. E Jesus ele fala na sua palavra que ele vai colocar os bodes, né, à sua esquerda, e as ovelhas estarão à sua direita. E à direita ele vai falar: vinde. E à esquerda ele vai falar: eu não conheço vocês. Vai para o fogo eterno.
Esse é o Apocalipse. Então, muitos falam de Apocalipse, quando fala, não tentam entender o significado, né? Que é a revelação. O nome Apocalipse quer dizer revelação. Deus está revelando para você o que aconteceu nas igrejas, o que aconteceu na história, através dos tempos. Ali tem muita mensagem através das histórias, desde quando Jesus nasceu, desde que a primeira igreja veio, e do todo acontecimento, e das Satanás se infiltrando no povo de Deus. Então, é para nós vigiarmos a revelação de Apocalipse. Que Deus usou a vida de João para nos revelar aquilo que estava por vir e nos alertar e esperar o grandioso dia do Senhor.